Olá, vamos dar sequência ao estudo sobre a ira de Cristo. Nós íamos falando que o agente da ira de Deus é o seu Cristo. E esse Cristo, ele se manifestou no Velho Testamento através de oportunidades que foram registradas como a presença do anjo do Senhor entre os homens. Essa presença do anjo do Senhor entre os homens, ela se deu não somente para a realização de promessas, como foi o caso da anunciação da criação de um povo a Abraão, como foi o caso do Moisés, em que ele convocou Moisés para libertar o povo, mas também a presença do anjo do Senhor no Velho Testamento, ela foi para a execução de juízos da ira de Deus, das manifestações de juízos parciais da ira de Deus, para que o homem soubesse a que ele está sujeito no final dos tempos, no dia da ira do Senhor. Então nós podemos observar alguns eventos ocorridos no Velho Testamento que verdadeiramente eles são assustadores. Nós temos o caso, por exemplo, da Torre de Babel. O coração do homem era um coração duro, um coração mau, e o homem ia acumulando impiedade sobre impiedade, e por fim ele, rejeitando a Deus, querendo se fazer grande, decidiu construir uma grande torre para que seu nome fosse lembrado e que o povo não fosse espalhado. O anjo do Senhor veio, pois, e destruiu aquele projeto, confundindo as línguas das pessoas, e os homens então foram obrigados a se espalhar, porque não se entendiam. Isso foi uma manifestação do juízo parcial de Deus para a rebeldia do homem à ordem, à vontade de Deus. Igualmente, nós temos a manifestação de um juízo parcial de Deus sobre a humanidade no evento do dilúvio. O anjo do Senhor determinou a Noé que ele elaborasse, construísse uma arca onde ele pudesse preservar a vida de várias espécies de animais, inclusive a vida de seus familiares. Porque os demais homens de então estavam todos por Deus julgados e condenados à morte e ao seu juízo. Então ali Deus executa novamente uma ira parcial, uma manifestação da sua indignação com o homem, uma manifestação da sua ira sobre o pecado do homem. Noé então obedece a Deus, executa lá a construção da arca, guarda alguns animais e sofre o dilúvio, é preservada a sua vida, da sua esposa, dos seus filhos e noras. E dali continua a história da humanidade, quando Deus fez ali o pacto da aliança, que a gente tem o arco-íris. Um outro exemplo da ira parcial de Deus se deu em Sodoma e Gomorra, quando Ló estava ali em Sodoma. O anjo do Senhor veio para destruir as duas cidades. E enquanto os anjos se encaminhavam para as cidades, para destruí-las, Abraão conversava com o anjo do Senhor, falando: Senhor, mas se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E o anjo do Senhor falava: se houver 50 justos, eu não destruirei. E se houver 30? E se houver 20? E se houver 10? E por fim ele falou: se houver um, eu não vou destruir. Então eles foram lá, os anjos, retiraram Ló e a sua família, e quando eles estavam saindo da cidade, foi executado o juízo parcial de Deus sobre aquela cidade pecadora e impenitente. Aí nós estamos falando de eventos bíblicos do Velho Testamento bem antigos, mas nós podemos observar também eventos bíblicos futuros ou presentes e ou até passados que estão registrados no Apocalipse.
Se a gente pegar a leitura das trombetas, nós vamos observar que cada trombeta anunciava um juízo parcial de Deus sobre os homens. Ora, era um juízo sobre a natureza, em grandes incêndios, com a contaminação das águas, com a mortandade de peixes, com as pestes entre os homens, com as manifestações violentas da natureza, através dos terremotos, furacões, vulcões e toda sorte de coisas ruins que trazem sofrimento à espécie humana. São alertas de Deus anunciando a sua ira, o seu juízo que virá no futuro. As trombetas são juízos parciais de Deus sobre a humanidade e são avisos para que a humanidade se arrependa. São juízos parciais de Deus. Mas aí a gente fala, nós estamos falando de grandes episódios, de grandes cataclismas, com as doenças, pandemias, a gente vê surgindo cada dia uma praga diferente e coisas horrorosas acontecendo, e guerras e rumores de guerra. São notícias, são alertas, são trombetas que Deus está soando, avisando a humanidade. Eu virei e eu executarei o meu juízo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a humanidade segue o seu rumo, cega e surda, como se Deus nada fosse fazer, como se nada fosse acontecer, como se o homem fosse isento de se submeter a essa sentença terrível do juízo de Deus. Mas, a despeito desses grandes eventos que nos assombram, anunciados pelas trombetas do Apocalipse, Paulo ele nos anuncia eventos terríveis que trazem sobre nós a ira de Deus e já são a manifestação da ira de Deus. Nós podemos observar o que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 32. Leiamos. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e, pior de tudo, sem misericórdia. O texto ele nos revela essa ira parcial de Deus sobre a humanidade, porque a humanidade o rejeitou como Deus, o não o reconheceu como Deus, e como ira, manifestação parcial da sua ira, Deus falou: vocês querem isso? Então sejam o que vocês querem e sofram as consequências. E assim toda a humanidade sofre com esse comportamento mesquinho, horrível, desprezível. Essas coisas todas são manifestações dos juízos parciais de Deus. Nós vamos ver um pouco mais sobre essas sentenças do juízo de Deus. Continue. Então, o juízo de Deus foi manifestado de forma parcial, conforme nós vimos. No entanto, uma coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Está registrado isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Será terrível para as pessoas que forem condenadas receberem sobre si todo o castigo, toda a ira, todo o furor de Deus na execução do seu juízo. E por que não se deu? Deus não precisa de autoridade dos outros. Deus não precisa de permissão. Não falta a Deus poder para lançar no inferno hoje
O ímpio, aquele que peca, aquele que não crê em Cristo, aquele que não confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse está condenado. O ímpio já está debaixo da sentença de Deus. Já está condenado, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Leiamos o texto. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, o ímpio, o que não crê em Cristo, o que não tem a Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse já está julgado e a Deus não falta poder para lançá-lo ainda hoje no inferno. E por que Deus ainda não fez isso? Porque ainda não é chegado o tempo da manifestação da sua ira definitiva, do julgamento, do juízo, da sentença condenatória que vai encerrar na terra o pecado. O homem, ele bem sabe que a sua alma está repleta, impregnada, como uma tatuagem, pelo mal. O homem tem isso no seu coração, ele sabe disso, e ele sabe que na sua morte, provavelmente, com quase certeza, nós sabemos que é com certeza, o ímpio irá para o inferno. Mas há aqueles que ainda acham que suas obras poderão salvá-lo. Não vai salvar ninguém. Não tem escapatória para ninguém. A ausência de sinais definitivos da ira de Deus não significa que Deus não vai executar a sua sentença, não significa que Deus não vai executar o seu juízo. Antes, pelo contrário, a sua ira está sendo reservada para ser derramada sem medida sobre todo pecador, sobre todo ímpio, seja ele do mundo, esteja ele dentro da igreja. Não há distinção de pessoas. Não há pessoas brancas, pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas do Ocidente, pessoas brancas, amarelas, gordas, magras. Não tem isso. Ou crê em Jesus Cristo, ou está debaixo da ira de Jesus Cristo. E o dia do Senhor será revelado inevitavelmente.